Como que é que fala? A gente compara o nosso orçamento com o dele e com o valor que tá dando. Está ajustando aqui. Uhum. No caso do madeiramento, casou. Não deu diferença ainda. Deu, ficou mais barato. O que a gente usou até agora está mais barato do que está orçado. Eu criei esta série pensando em você, estudante que sonha em fazer estágio numa obra residencial, mas não teve oportunidade. Eu sou Marcelo Akira e através desses conteúdos eu quero te aproximar a esta realidade. Seja bem-vindo à série O Estagiário da Obra. E no episódio de hoje vamos conversar aí sobre estrutura de telhado, estrutura de madeira, como que nós estamos organizando aí o nosso madeiramento, tá? Então já de cara aqui você tem as ripas de Cambará. Elas vêm em fardinhos, se não me engano, de 10. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Isso mesmo, ó. Um fardinho de 10. Isso aí nos possibilita ser mais fácil o transporte. Olha aqui, às vezes elas vêm trincadas, que é um problema. Enfim, uma coisa que eu peço para que seja feito nas ripas é isso daqui, ó. Deixa eu ver, onde é que tá? Ó. É passar um lado dela na plana. Fica deixar esse essa quininha bem viva mesmo, para que a telha possa enganchar bem nela. Eu vou explicar isso na hora que a gente for analisar as telhas. Vamos subir lá no telhado e analisar esse telhado. Olha, aqui está o caibro, viga, os caibros e as vigas. Elas são apoiadas são levantadas à mão mesmo, não tem segredo, certo? A gente já está aí acabando a estrutura de madeira de um telhado. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui no chão. Vem pra cá. Ó, já tá guardando ali, ó. Mas nesse espaço aqui onde a gente colocou as telhas aqui no chão, a gente fez um desenho de 1 metro por 1 metro para poder... Pode guardar. Para poder saber exatamente quantas telhas por metro quadrado a gente coloca. A informação que eu tenho é que são 13 telhas por metro quadrado. O João não está aqui agora. Assim que o João chegar, vamos perguntar para ele aí qual foi a quantidade certa. Vamos subir aí, vamos dar uma analisada na estrutura. Aqui agora você vai ouvir muito barulho de prego, muito barulho de serra. Aqui, ó. A parte do telhado é assim mesmo, tá? Já conversamos, mas só agora para ficar bem claro. Tô aqui embaixo do beiral e esse beiral, olha, ele foi todo rebocado. E foi rebocada a parede, só tem uma parte, olha. E como que eu sei até qual parte? É exatamente onde a estrutura de madeira ela cobre, olha. Então, olha que interessante aqui. Para baixo nós não rebocamos porque aqui vai vir o nosso telhado, as nossas telhas. E essa é a linha que garante aí certinho aonde tem que ser pregado a nossa estrutura, olha. Isso daqui é um caibro, tá? 5 por 5. Isso daqui é uma viga 5 por 10. Nosso sistema aqui é feito via cavaletes, não estamos fazendo tesoura, tá? Então toda a nossa estrutura ela está sendo apoiada em cima aí da laje. Todo o pé as vigas, né? Elas são apoiadas diretamente aí em cima da laje, o mais próximo possível das vigas. Aqui nós estamos utilizando aí 2 tipos de prego, os pregos 17 por 27, tá? São utilizados para pregar aí os caibros e os cantos dos caibros e as ripas, e um preguinho 20 por 42 que a gente utiliza aí para pregar a
as vigas, certo? Então este prego e este prego aqui, vem aqui, olha. Esse prego ele vem nesse ponto e este prego ele vem neste ponto. Olha, barulho de serra, a laje sempre limpa, sempre limpa, sempre limpa. Então, mesmo que nós estamos trabalhando aí com serra na estrutura do telhado, tem uma equipe que fica limpando. Então, obviamente ainda faltam algumas coisas a serem juntadas, mas percebe que a laje está varrida. Obviamente, se eu tivesse vindo gravar aqui 2 dias antes, não estava desse jeito, tá? Então, conforme vai sujando, vai limpando, vai sujando, vai limpando. É assim que a gente trabalha. Ó, eu tava lá embaixo, né? Aqui estão as nossas ripas, a ponta delas aí. E essas ripas agora, elas vão vir completar essa nossa estrutura. Então nós temos 2 níveis de telhado. Esse daqui é o primeiro e ali está o segundo. E lá, logo mais, nós teremos concretagem da nossa laje da segunda casa. Então tá sendo um trabalho simultâneo aqui, estrutura de telhado, madeiramento com a montagem da laje, tá? Aqui eu deixei claro das outras vezes que nós teríamos uma ripa de massa e muitos não tinham entendido que ripa de massa era essa, e agora ela fica claro aqui, ó, do que eu estava falando. Então, para que me dê apoio suficiente para a telha, eu tenho essa espessura da madeira. Então você vê que a gente vem chanfrando ela, ó. Ela veio chanfrando, chanfrando, chanfrando e chega ali na mesma espessura daquela massa. Então a nossa telha ela ficará apoiada aqui na ponta e logo em sequência nós teremos a primeira ripa, depois a segunda, a terceira e assim vai subindo essas ripas aqui. Os nossos cavaletinhos eles começam pequenininhos e eles vão aumentando conforme vai aumentando também a inclinação. A inclinação mantém, né? Mas a altura do telhado aí, conforme vai aumentando, eles vão subindo. Para dar um fechamento e um acabamento aqui no nosso oitão, nós fazemos essa viguinha de concreto. Então, viguinha de concreto. Só que aqui em cima do beiral eu não tenho essa viguinha de concreto, certo? Aqui nós temos o nosso beiral, ali nós temos nosso beiral também, certo? E essa viguinha de concreto ela é substituída por essa fiada de tijolo. Então olha, nós temos aí um assentamento de tijolo fora do beiral. Por quê? Depois do telhado montado, você vai perceber que isso vai me dar um acabamento. A nossa telha vai vir e vai encostar direto aqui. E eu tenho então um apoio para o rufo. Olha a construção vizinha. O rufo é exatamente essa chapa de alumínio que tem ali, ó. E aqui também no nosso telhado nós teremos uma chapa de zinco fazendo esse fechamento. Este pico aqui, ó, nós chamamos de cumeeira. Então essa é a cumeeira do nosso telhado. É o ponto mais alto aqui do telhado que faz essa mudança de direção, certo? Ali embaixo eu tenho um outro pico, uma outra cumeeira. Olhando aqui de cima, você percebe aí o perfeito alinhamento desse telhado. Tendo em vista que ainda faltam todas as ripas e todo o telhado, né? Vendo por cima também, ali está aquele nosso reforço do pilar, que nós invertemos no sentido aí da maior inércia, para diminuir as possíveis vibrações dessa parede. É uma parede muito alta, olha. Então eu estou falando aqui de 3,50 metros de altura, se eu não me engano, lá da laje até aqui em cima. Então um paredão
bem alto. E também para diminuir essas vibrações foi criado esta viga, ó. Tem uma viga de concreto aqui. E essa viga de concreto, ela está servindo também agora de apoio para o nosso cavaletinho. Um pequeno cavalete. Aqui em cima. Para fazer esse arremate, virar uma telha goiva, uma capa, que ela vem de fora aqui em cima. E quando a gente for cobrir, a gente vai poder entender melhor aí esse telhado. Vendo o telhado aqui da parte de baixo e dos fundos, a gente percebe a altura dele, né? Bem grande mesmo. Neste vazio, nós teremos um pergolado de madeira com fechamento em acrílico ou em vidro, certo? Tem um detalhe construtivo aí. Um detalhe bem de perto aqui agora dessa ripa de massa, olha. Já foi feito o fechamento do beiral. E agora essa ripinha aqui nos fundos, olha. Aqui ela tá melhor acabada. Mais um detalhezinho da viga. Esta viguinha. E agora o encontro da viguinha com a ripa de massa. Ó. Da ripa e da viguinha. Esse beiral ele está aqui nesta posição, olha, para proteger a porta que está aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma porta, ali embaixo na verdade é porta de vidro, aqui é um vão, ali é a porta da lavanderia. E olhando de um lado externo, aqui em cima corre aquela viguinha, ó, ela já está rebocada, então ela dá o perfeito acabamento. E ali a laje que a gente vai concretizar logo mais. Esse encontro do madeiramento e da cobertura, que forma esse canto invertido aqui, nós chamamos de água furtada. Água furtada. Eu conheço como água furtada, na verdade. Aproveite e dizem para mim como que você conhece esse canto aqui, ó. Onde dá essa inclinação e forma essa pingadeira aqui no canto do beiral, né? Então tem um beiralzinho aqui no fundo, outro beiralzinho ali, e o encontro deles forma isso daqui. Olha que legal, esse nosso oitão, ele vai subindo inclinado, até lá em cima. Nessa mudança aqui da cobertura, o nosso oitão ele fica reto, ó, ele fica em nível. Fica perfeitamente em nível. Quando chega naquele canto ali, eu quase que nem tenho um oitão, que vira quase só estrutura de concreto, mas obviamente que é um oitão, né? Essa estruturinha aqui e faz o fechamento. Aqui os fundos, já estamos conversando com o João para passar um veneno. Aqui esse mato, cada vez que chove, ele cresce ainda mais. Ó, uma coisa aqui que não está pronta, e se por um acaso o mestre de obra já entregou como pronto, obviamente ainda não, eu sei que ainda não, eu não poderia deixar passar, e é isso daqui, olha. Ó. Tá vendo? Isso aqui tá mole ainda. Então, isso daqui ele tem que estar perfeitamente em nível, no prumo, né? Perfeitamente no prumo e bem travado, certo? Então, ó, não pode, isso aqui não pode tá mexendo, legal? Então, tá bem analisado. Vamos dar uma olhada ali, tem uma cunha, quero te mostrar essa cunha. Ó, vai ter que ser feito essa cunha aqui já foi revisado, né? Justamente para travar o nosso cavalete e garantir que nós não temos jogo. E você que tem um jogo, ó, aqui tem, ó. Então, isso aqui não pode acontecer, certo? Então, ainda tem muita coisa a ser revisada aqui nessa estrutura para tomar como entregue, né? Olha um detalhe interessante. A serra, ela faz o corte. Só que assim, o ajuste fino eu não consigo fazer na hora do corte. Então a gente acaba colocando uma cunha aqui também. Ó, uma cunha para poder dar o
com o acabamento não, o nivelamento certo daquilo que eu preciso. Olhando aqui por baixo desse beiral, o beiral que foi construído, esse nosso telhado vai vir e vai encabeçar aqui, ó, encabeçar aqui embaixo desse. E esse telhado aqui, olha, ele sobe e encontra, faz uma cumeira aqui em cima, ó. Faz um encontro, desce. Então, acabei de descer ali do telhado, tá um dia fora do comum hoje, tá muito quente. E vamos conversar dessa tua experiência aí com as madeireiras, com a compra. Só para deixar claro, nós estamos utilizando madeira de cambará. Certo. Na nossa primeira negociação lá atrás com o cliente, quando a gente estava montando os projetos, na verdade, quando já estava no orçamento em si, eu dei para o cliente 3 opções, tá? Que são as madeiras da nossa região aqui, que a gente trabalha com pinheiro, com eucalipto, todo o madeiramento tratado específico, ou com o cambará. Eu prefiro trabalhar com o cambará, apesar de ser uma madeira mais chata de trabalhar ali, solta muita ferpa, então é meio chatinha, ela é uma madeira mais dura, mas ela é uma madeira da linhagem vermelha, então ela tem menos propensão, menos ação de cupim, e ela é uma madeira mais resistente. Tanto o pinheiro quanto o eucalipto são madeiras mais brancas, madeiras mais moles. Como a gente estava na negociação com o cliente, eu orcei nos nossos 460 mil reais o cambará, dizendo para ele o seguinte: se por um acaso, quando a gente for usar o madeiramento, você cliente, quiser uma madeira mais em conta, vai dar se eu não me engano, eram 4 mil reais de desconto. Isso. Caso a gente utilizasse uma outra madeira. O cambará era os 460. Caso ele quisesse economizar esses 4 mil reais, a gente colocaria uma madeira branca no telhado. Obviamente, cada escolha que o cliente faz pede um espaçamento, pede um tipo de pregar. Cada madeira a gente não vai fazer, não é porque a gente está pegando uma madeira mais mole que o telhado não vai ficar com qualidade. Não é isso. É que com uma madeira mais dura a gente espaça mais, deixa ela o telhado, uma estrutura diferente. De uma madeira mais mole a gente tem que deixar o espaçamento mais perto. Legal? Fala aí pra mim como é que foi essa luta aí até essa madeira chegar aqui na obra. Bom, foi assim, né? Você tá molhado, hein? O negócio aqui é... Como a gente fez o orçamento, fez o contrato e a gente falou que seria cambará, confirmamos com o proprietário da casa. Foi confirmado, ele não quis, né? Ele queria cambará mesmo, aí a gente foi à procura desse cambará, dessa madeira para cobertura. Então eu orcei, na verdade eu fui perguntando se tinha cambará já nos lugares onde a gente já compra, e daí eu fui vendo que até então nenhum tinha, e eu falei, e agora, né? E fui procurando, aí orcei mais ou menos 5 ou 6 lugares, pra ter certeza mesmo, né? E um tinha. Um só, da cidade inteira. Então nós estamos numa cidade de 100 mil habitantes e o único lugar que tinha cambará. Porque a maioria tá meio que parando de mexer com cambará. É pela dificuldade, né? Que essa madeira não é nativa da nossa região aqui, a gente tem que trazer essa madeira de fora e frete. E daí o interessante é que você tem que, se você fez um contrato, você orçou aquilo, você tem que fazer aquilo. Porque os vendedores são muito convincentes, né? Eles chegam e falam, ó, tem outra madeira aí, Tauari, eu acho. Outra madeira essa madeira é tão boa quanto o cambará, ela é mais barata, ela é mais assim, ela é aquilo, e você fala assim, olha... Aí você pensa que eu tenho que economizar e tal. Aí eu falei, não, é cambará, é inegociável. Eu até te perguntei, falei, ó, os caras estão falando de uma madeira Tauari aí. Tipo, não, cambará. Cara, você levantou uma bola aqui muito interessante. A gente não conversou sobre isso, mas você levantou alguns pontos. Estou precisando economizar, os vendedores são convincentes, certo? E o contrato é inegociável. Foram 3 falas que você disse aqui que, assim, vale para todo mundo que está acompanhando essa websérie, mas fico muito contente desse entendimento que você tem tido, sabe? Você já entendeu que os vendedores são convincentes.
que alguns estão querendo de fato nos ajudar, certo? Outros não, outros só querem ajudar eles mesmos e vender o produto que eles têm mais comissão ou vender o produto que eles têm na loja, certo? Então já entendemos que os vendedores são convincentes. Entendemos que o contrato ele é inegociável. Cara, isso é o que muda o jogo. Uma vez que a gente escreveu um contrato, não importa se a gente vai ganhar, que é outro ponto que você falou, se a gente vai ganhar mais ou menos dinheiro, porque aconteceu algum problema no mercado que não tem essa madeira, a gente vai ter que mandar essa madeira vir de outro lugar, pagar mais frete e ter que tirar dinheiro do bolso. Problema nosso, entendeu? O cliente ele não tem nada a ver com isso. O cliente ele firmou um contrato, o cliente, olha que interessante, ele inclinou-se pra gente no sentido de confiança. Ele colocou toda a confiança da construção da casa, nesse caso 2 casas, na nossa empresa. Então a gente precisa respeitar isso. Se a gente quiser levar a ideia do eu preciso economizar, eu preciso aumentar meu faturamento, eu preciso lucrar mais, a gente cai no conto dos vendedores. Então, os parabéns. Muito bom, gostei. Gostei. Por mais, a gente precisa economizar. Claro que precisa. A gente vive do lucro. A nossa empresa vive do lucro. E algumas coisas a gente, por exemplo, a economia é inegociável. Mas não é a economia de tirar a qualidade material. É a economia de estar ali na obra, ó, de estar ali cuidando. A gente acabou de ver ali um traspasse de um caibro de quase 2 metros. Isso não é economia. Perdeu madeira, entendeu? Então se a gente tivesse cortado tal, pudesse utilizar em outro local, mas depois a gente foi ver que não foi um caso dentre 70 casos que tinha ali, um caso só que deu um traspasse maior. Mas isso não é economia. Isso nós pagamos, colocamos um madeiramento em cima da estrutura e não surtiu efeito. Isso é economia. Garantir que o concreto vai ficar niveladinho para que ele não fique ondulado, para a gente não perder concreto, isso é economia. Garantir que a nossa caixaria vai ficar bem travada para na hora da concretagem ela não estourar e derramar concreto, isso é economia. Cuidar da segurança do pessoal para que eles não se acidentem, isso é economia, entendeu? Isso nós temos que ter controle. Agora, tirar qualidade material, esse definitivamente não é o nosso jogo. Né? Continua aí. Vamos lá. A gente tem um orçamento, mas a gente sabe que o pedreiro também faz um orçamento paralelo ali, de acordo com o que vai sendo o uso da obra. Basicamente dá pouca diferença no nosso. Normalmente o nosso às vezes é menor do que o deles, porque eles fazem mais no achômetro, né? Fazem um traspasse um pouco maior. A minha experiência, né? A experiência que eles têm, eles falam, não, eu sei que vai tanto, mas se der errado, se não for conforme, né? A gente coloca uma porcentagem. Nós já mais criteriosos, né? A gente já coloca um tanto assim e uma porcentagem de erro, uma porcentagem de desperdício, tudo mais. Então no nosso orçamento nós tínhamos 15.400, algo assim, semelhante assim. E aí eu fui orçar 15.520. Isso. Para as 2 casas. Para as 2 casas, exatamente. Para as 2 casas. Então eu fui orçar e cheguei no valor para uma casa de 7.440. Aí eu falei, tá, até então a gente vai dar 7.000, 14.000, a gente tá na base aí. Mas eu falei, não dá pra deixar tão fácil assim, né? Vamos negociar, né? Conversa vai, conversa vem, qual é o mínimo que você pode fazer? Então, o maioria dos vendedores agora, como eles já me conhecem, eles ficam assim, mas fulano fez quanto pra você? Eu falo, não interessa, não, a gente não faz assim, leilão. Direto eu falo isso, a gente não faz leilão. Qual é o mínimo que você pode fazer e eu vejo o máximo que eu posso fazer. Até então, a gente chegou num valor de 6.650, de 7.440 para 6.650, para uma casa. Contando que as 2 casas são semelhantes, basicamente, a gente ainda conseguiu uns 2.000, quase 3.000 de desconto. Lembrando que pode ser que falte um pouquinho de madeira ainda numa casa, certo? Pode ser que falte, então vamos considerar que a gente tem que gastar mais uns R$500 ainda ali de madeiramento. Tô chutando isso daqui, certo? Foi mandado entregar para uma casa, para não ficar aquele monte de madeira aqui, e vai faltar um pouquinho só pra gente, e não foi colocado ripa ainda. Então esperamos que toda a ripa que foi entregue seja suficiente, certo? Então, mas ainda assim nós estamos aí trabalhando dentro do... A gente está dentro do nosso orçamento. Dentro do nosso orçamento, né? Aproveitando aqui é rápido de fazer. Comprou o madeiramento, colocou na laje, no telhado, já é imediato. Com um mês você já sabe ali.
O caso da nossa ferragem, lembra lá nos primeiros episódios que a gente fez uma compra, o nosso orçamento era de 15 mil reais também, a gente conseguiu negociar por 12, se eu não me engano, a gente estava vibrando que a gente tinha feito uma economia de 2.500 reais mais ou menos. Só que olha a ferragem, ela vem da fundação até os oitões, até o muro. Então ela tem uma vida de consumo dentro da obra muito grande, esse produto ferragem, né? Esses materiais. Então a gente contou vitória antes do tempo. A gente achou que aquela nossa primeira compra seria suficiente para tudo. Agora que a obra já está, o consumo de ferro está acabando, a gente está chegando perto dos 15 mil que a gente orçou. Então duas coisas, confie no teu orçamento, né? A gente faz um orçamento criterioso, então não dá para... Ele foi calculado, certo? E a segunda, não conte vitória antes do tempo. É que não dá pra gritar gol antes da bola entrar, né? Não tem como, não tem como. Então assim, tá aí, a gente tem que ficar esperto com isso. Aquilo que a gente achou que era economia lá atrás, na verdade chegou agora e não virou economia. Foi simplesmente o nosso orçado. Tá? A madeira é diferente disso. A gente tá chegando ali, ó, que terminar mês que vem, opa, de fato economizou 1.000, 2.000, 2.500 reais. Exato. Né? E aí, entregou essa madeira, você já comprou ela, toda ela, somente uma casa, como que ficou? Comprei pra somente uma casa. Só uma casa, Isso. então agora não foi, Porque... não tem saldo em nenhum lugar. Justamente por causa desse negócio do ferro. O fato de a gente comprar tudo nos ajuda a economizar. Porém, como a gente tá batendo com o nosso orçamento, o que eu pensei, né? Eu falei assim, ó, vamos comprar só essa casa aqui, porque a outra casa é bem parecida, então a gente tem uma base mais ou menos. Então, já que é um valor alto, já dá para ganhar desconto nisso. Se fosse um valor baixo de 1.000, 2.000 reais, até então não dava para lutar. A gente não tá na nossa curva ABC. Agora, a partir de 6.000, 7.000 já tá na nossa curva A e a gente tem que brigar por esse valor. Daí para outra casa aqui eu já vou começar a brigar por esse valor aí. Muito bem. Telhas por metro quadrado. Você já está negociando as telhas? Como é que tá? Já estou negociando já. Aí eu perguntei pro vendedor, falei, as suas telhas, quanto dá por metro quadrado? Ele falou assim, ó, nas minhas telhas dão 13 telhas por metro quadrado. 13. Isso. Aí eu imaginei ela assim, toda no chão aqui, né? E pensei, beleza, cheguei em vocês, falei, peraí, João, tem uma coisa que você precisa se atentar a um detalhe. Falei, qual é esse detalhe? O detalhe é que na inclinação é diferente da projeção. Então, eu perguntei para ele novamente, dá 13 telhas? Ele falou sim. Fui lá, passei e peguei as 13 telhas, né, pra gente verificar aqui. E nós verificamos ali, medimos 1 metro, a gente desconta uma parte que é a parte do encaixe, tudo mais. A gente mediu 1 por 1 ali, deu 12 telhas e meia. 12 telhas e meia. Beleza. Talvez ele entenda que meia telha, algo assim. É um recorte. Beleza. Então vamos, antes de começar o ripamento lá, vamos montar isso no chão pra gente filmar. Agora, começando a concretagem da segunda casa, vamos acompanhar de perto essa concretagem. Já comprou o concreto? Claro, né? O concreto já chegou. Mas já comprou todo o concreto? Comprou um caminhão? Como que você fez essa... Eu liguei lá e vi quanto que a gente tinha. De saldo. Isso. Aí eu falei, quanto a gente tem, pensei, a gente vai precisar demais, devido à nossa experiência com a outra casa. Então, não tem como eu negociar mais agora, porque, vou diminuir esse preço aqui. Já foi negociado lá atrás. Até porque, então, essa é a única parte que a gente não consegue, lembra? Que a massa não é cimento, mas o concreto é cimento. Então, teve essa alta. Ele até, então, teve outra alta, mas como ele manteve esse preço pra gente, ficou assim, aí a gente vai ver quanto que fica pra gente poder pagar, porque não tem como negociar isso. Beleza. Bora lá, vamos começar a concretagem agora. Estamos começando agora uma concretagem e para que esse caminhão pudesse ficar aqui na rua tranquilamente sem poder atrapalhar o trânsito, nós pedimos uma autorização.